Eu sou o psicólogo Ronaldo Coelho e esse é o canal Conversa Psi. Nós estamos no Setembro Amarelo e hoje eu estou aqui no CVV, no Centro de Valorização da Vida. E hoje eu estou aqui com o Antônio. Tudo bom, Antônio? Tudo. E você, como está? Estou bem também. Muito obrigado aí por ceder essa entrevista pra gente. E se você quer saber como funciona o voluntariado aqui no CVV, vem com a gente. Então, Antônio, conta pra gente como que funciona, né, para quem está assistindo a gente, que quer fazer parte do CVV, que quer se candidatar como voluntário, como que é o processo? Conta aí pra gente. Você que está nos vendo, toda e qualquer pessoa pode ser voluntário do CVV. O pré-requisito é ter 18 anos, mas principalmente acreditar na sua capacidade de doação para o próximo. Para passar por um treinamento que dura em média 8 semanas, onde você vai aprender a usar a sua compreensão para que você possa compreender as pessoas que nos procuram. Esse treinamento você tem estágios práticos, você tem uma parte teórica e passando por esse período você tem um acompanhamento com voluntários mais experientes e aí passando por toda essa etapa aí sim você pode se tornar um voluntário. Entre os compromissos que o voluntário assume, ele tem um plantão de 4 horas e meia por semana, né, que você faz dentro do trabalho, no atendimento telefônico, ou 3 horas se for atendimento via chat no cvv.org.br. Você tem curso de aperfeiçoamento que você faz por ano e você tem reciclagem a cada 2 anos. Mais ou menos essa é a carga para você ser um voluntário e trabalhar dentro do nosso trabalho. Então não precisa ter nenhuma formação prévia para vir aqui no CVV. Todas pessoas são bem-vindas, nós temos pessoas de todas as profissões. Passando por esse treinamento é que os facilitadores, os monitores vão observar essa característica, para que as características que você tem que ter, para que haja essa conversa compreensiva, né? Esse acolhimento. Ouvir requer treinamento, Ronaldo. Ouvir é algo que a gente tem que estar exercitando o tempo todo. Né? E pode ser aprendido, né? Também. Pode ser aprendido. E é exatamente isso. Nós temos a capacidade e o potencial interior de ouvir, mas nós podemos realmente aprender e esse ouvir onde a outra pessoa é mais importante naquele momento. E como que é? Você disse que tem um período de formação. Como que é esse período de formação? Explica um pouquinho pra gente, como que vocês organizaram aqui no CVV? Geralmente no primeiro encontro, nesse treinamento, nós falamos do que é o CVV, o olhar, quem é essa pessoa que procura o nosso trabalho, quem é essa pessoa que procura alguém que ela não conhece para dividir coisas tão importantes que para nós é como se fosse um tesouro, né? Porque todas as ligações são sigilosas. E também o que o voluntário tem que olhar em si para efetuar esse trabalho, né? Essa compreensão, esse ouvir ativamente e essa aceitação, de aceitar as pessoas como elas se apresentam. Após isso, as pessoas podem passar por estágios práticos, onde você exercita exatamente isso. Você cria um ambiente, você fala situações, você cria, por exemplo, vivências, e as pessoas têm que, no treinamento, que te compreender. Você vai exercitando e aprendendo esse ouvir compreensivo que nós tanto falamos. Além desse treinamento, existe, por exemplo, a partir que você se torna voluntário, reuniões de estudos e de apoio. E essas reuniões de estudos e apoio é no sentido exatamente de fortalecer. São voluntários experientes que convivem com voluntários mais novos, no sentido que haja um desenvolvimento mais efetivo daqueles que chegam. Né? Então, tem todo um processo. Quer dizer, além do compromisso do plantão, você tem reuniões mensais de estudos, você tem cursos de aperfeiçoamento oferecidos pelo próprio CVV e você tem períodos de reciclagem. Isso é para todos os voluntários do CVV. Tá? Todos estão em estado de aperfeiçoamento e desenvolvimento, não fica estagnado. E Antônio, aqui no CVV é todo mundo voluntário? Tem algum tipo de profissional? Ou tem alguns profissionais que trabalham também com os voluntários? Como que funciona? Todos os plantonistas são voluntários, independente da profissão fora do CVV, eles podem exercer o voluntariado do CVV passando por esse processo de treinamento. Mas nós temos nessas reuniões de estudos, que eu falei mensalmente, ou reuniões gerais,
de desenvolvimento voluntário, nós trazemos profissionais que tragam o seu conhecimento para que nos auxiliem nesse processo de desenvolvimento no trabalho. Isso também existe essa possibilidade. Mas dentro em si do trabalho do CVV, nós temos de todas as profissões, desde terapeutas, engenheiros, donas de casa, estudantes, né, e que passam pelo treinamento e podem exercer esse voluntariado. Tá? Não especificamente ele vai exercer isso para os voluntários. E esses outros profissionais que você está falando que eles atuam ali, eles ajudam vocês nessa parte de estudos, são pessoas que já estão no CVV há algum tempo ou eles são convidados a cada momento? Como que é? São convidados, são pessoas que se identificam, são parceiros que vêm também voluntariamente. Uma coisa que acabamos não conversando, o CVV ele é mantido pelos próprios voluntários. Né? Então, por exemplo, nós temos alguns apoios, existe algum patrocínio, mas o CVV é mantido pelos próprios voluntários. Então, ele não tem nenhum vínculo com nenhuma associação, não. Então, ele é independente e é mantido pelos próprios voluntários para que todos possam ser voluntários e todos possam ser acolhidos da mesma forma. Então, mesmo os voluntários, mesmo as pessoas que venham nos auxiliar no desenvolvimento, o fazem voluntariamente também, sejam profissionais da área de saúde ou profissionais de outras áreas que vêm complementar o nosso trabalho. Vêm por um convite, se identifica com o nosso trabalho e nos auxilia nesse processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, um psicólogo pode vir, não necessariamente para ser um plantonista, mas para justamente oferecer esse apoio, esse acolhimento aos voluntários. Oferecer o seu conhecimento, né? E de repente esse conhecimento pode nos ajudar no processo de desenvolvimento de ser voluntário. Sim, né? Nessas reuniões de estudos eles participam, vêm, são convidados e participam. Isso é uma coisa até rotineira. Tem um parceiro nas diversas situações. Né? Por exemplo, no Setembro Amarelo nós vamos estar dando palestra, vamos estar participando da comunidade, junto com parceiros nossos que são da área de saúde, da área de psiquiatria, da área de psicologia, da área de análise, também junto fazendo esse trabalho. Ou você, Ronaldo, se um dia quiser fazer um trabalho... Eu interessado em vir aqui me aproximar um pouco mais. De repente, você com a formação em psicologia e de como comunicar, por exemplo, de uma forma, vamos dizer assim, uma forma direta, esse seu conhecimento que possa nos auxiliar como comunicar exatamente esse conhecimento da natureza humana. Então, Antônio, você faz parte da equipe de voluntários que, de alguma forma, trabalham aí, formam outros voluntários, né? Estão aí nesse processo de formação de voluntários. Né? Se acontece de um voluntário se sentir culpado ou se sentir responsável ou se sentir angustiado depois de uma ligação, como que funciona isso aqui? Dentro do processo de desenvolvimento do voluntário, como eu disse, não sei se eu disse anteriormente, nós temos uma reunião de estudos. Uhum. Essa reunião não é só de estudos para desenvolver o trabalho, mas também é de apoio. Então, quando algum voluntário se sente sensibilizado por algum contato que teve, e isso acontece, porque nós somos pessoas que estamos junto de outras pessoas, o grupo o apoia, facilitando que ele fale, o grupo procura o compreender para que ele fale do que se foi frustração, se foi sentimento de culpa, sentimento de não realizar aquilo que ele gostaria de realizar. Né? Então naquele instante é como se ele fosse uma pessoa que está procurando o CVV. Entende? Aí eu passo a ter a mesma postura de sigilo e de compreender quais são as dificuldades que essa pessoa está passando, que esse voluntário está passando. Isso também faz parte do processo dele se modificar e dele se fortalecer como voluntário. Né? Então, é até importante que ele traga essas questões e o grupo o acolha. Então, também nesses grupos de apoios que é formado durante um trabalho, há um cuidado. E existe também um grupo de apoio ao voluntário. Se eu estou tendo alguma dificuldade, ou no atendimento, ou nas pessoas, eu posso ligar para um grupo de voluntários, que chama Grupo de Apoio Voluntário, que oferecerá apoio a esse voluntário.
Pode ser de forma anônima, de forma discreta e sigilosa, respeitando os mesmos valores que nós praticamos com relação a outra pessoa. Eu pergunto isso, né, porque às vezes o próprio voluntário ele pode se sentir responsável de alguma maneira, ou achando que ele não fez um bom trabalho, né, ou que ele tinha responsabilidades que ele não tinha naquela ligação. Naquele momento, né, se ele exercer o que ele foi treinado, né, a compreensão, o ouvir ativo que nós aprendemos, ou que nós treinamos em todo momento que nós estamos, não só no curso, mas também como voluntário, existe também a possibilidade da pessoa que tiver dificuldade usar o próprio CVV, né? Como eu já usei. Né? Quando eu estou com alguma dificuldade também comigo, dos meus sentimentos, mesmo que seja em relação ao trabalho, eu ligo para o CVV, porque é sigiloso, é anônimo, eu vou receber a ajuda que eu ofereço. Né? Provavelmente será de um outro voluntário, que pode me conhecer ou não me conhecer, né? Eu vou receber ajuda. E também esse cuidado, também, quando eu disse que nós temos um grupo de apoio, também, quando nós trocamos plantão, né, normalmente eu tenho mais proximidade física mesmo, quando eu troco plantão com uma pessoa. Então eu cruzo com aquela pessoa toda semana, nem com todos os voluntários eu cruzo. Então, aí a pessoa perguntar, como é que foi seu plantão, como é que você está? Você gostaria de conversar? E ela me oferece o mesmo apoio que é oferecido no CVV, de forma compreensiva, de forma sigilosa. Encerrou a conversa, eu vou embora e ela continua o trabalho dela como plantonista. Entende? As coisas estão assim, eu exerço a atividade e se eu precisar eu vou usufruir dessa atividade. Acaba sendo uma rede de apoio mútuo entre vocês. Nós temos que nós ouvimos, conversamos com as pessoas e também precisamos ser ouvidos em algum momento. Né? E é exatamente isso, é você receber aquilo também que você oferece. Quando ocorre isso, para nós já temos até uma referência. Quando eu preciso conversar com alguém, ele já vai me olhar como uma pessoa que precisa falar, desabafar, conversar. Não é mais o voluntário Antônio. Além do voluntário Antônio, é o Antônio com uma série de questões que tem. Se for em relação ao trabalho do CVV, ou se em relação à minha vida pessoal. Entende? Aí guarda os valores que a gente tem de sigilo, de exercer a compreensão, de respeito, de aceitar. Terminou, tchau, eu vou cuidar da minha vida e ele vai continuar no plantão. Então são cuidados que o próprio trabalho nos proporciona. E além desse critério que você está falando, do comprometimento, né, dessa disponibilidade, existe algum outro tipo, ou algum outro critério de exclusão que a pessoa não pode ser voluntário? Nesse treinamento, que dura 8 semanas, a nossa experiência já nos proporciona, por exemplo, ver se a pessoa pode ou não ser voluntária. E acontece de pessoas não estarem prontas, são pessoas que às vezes lidar com as dificuldades humanas, ela não consegue ainda, né? Ela não consegue separar um pouco, então é como se a gente falasse assim, olha, então, é melhor você refazer o curso, se preparar, treinar mais e depois volta a fazer. Nem todos podem diretamente ser voluntários. Sim, existe um cuidado para isso. Não só o cuidado com o trabalho, quanto com a pessoa. Você imagine uma pessoa no momento de sofrimento, vai lidar com o sofrimento, aquilo vai até talvez provocar mais sofrimento ainda. E esse cuidado tem que se ter com todos que vão ser voluntários. Há essa preocupação, sim. E como a gente estava falando, né, um pouco aqui antes desse momento da entrevista, eu como psicólogo, né, entendo, e a gente conversava exatamente sobre isso, que o CVV e a psicologia eles não competem, né? Eles são complementares, né? Um apoia o outro. Até você estava dizendo, né, sobre isso, que vocês veem isso acontecendo, né? Sem dúvida. O CVV é uma pessoa que está a qualquer momento à disposição de outra pessoa, independente da profissão, mas exercendo os valores e o voluntariado, as características que o CVV propõe
dentro do trabalho, né? E muitas vezes a pessoa, na nossa conversa, ela chega e de repente eu descubro que eu preciso de um terapeuta, um psicólogo e pronto, né? Então é como ela estivesse na crise, naquele momento de grande dificuldade e ela poder desabafar, falar com alguém, é aquilo que ela começa a olhar outras possibilidades, outros recursos para lidar com a situação que ela se apresenta. Então, sim, não compete, na verdade é como você usou, ele complementa, né? Porque você tem um horário, você marca uma consulta, e a pessoa teve uma dificuldade na madrugada, ela liga para o CVV, tem um voluntário lá de plantão para falar, para desabafar. Então, é complementar, né? Nós somos exatamente isso. E não tem nada contra, né? Aliás, auxilia até o processo. Aliás, algumas pessoas que nos ligam, até nos comunicam que o psicólogo recomendou que ligasse para o CVV, né? Aí, tá bom, vamos conversar. Para nós sempre é assim, tá bom, vamos conversar. Que é um trabalho na crise mesmo, né? Sim, ela sentiu vontade. E eu até, como nós estávamos também conversando, né, em outro momento, uma das recomendações, né, de alguém que está passando por um momento de ideação suicida ou de mesmo planejamento, tentativa de suicídio, é estar junto, né? Se há possibilidade de ter alguém que fique junto com essa pessoa, né, isso já ajuda muito, né? E eu acho que o CVV ele faz um papel orientado para isso, né? Está vendo aqui com muita formação, né? É uma instituição robusta que é esse papel de estar junto com essa pessoa, né? Ronaldo, na nossa concepção, a prevenção começa em casa. Começa em casa quando você desenvolve um olhar mais compreensivo, mais atencioso com aqueles que te cercam. Quando você observar a sua namorada, a sua esposa, o seu amigo que está passando por uma dificuldade, você se colocar ao lado. Olha, se você quiser conversar e dividir, sem julgar, com compreensão, com acolhimento, já começa a prevenção, já faz toda a diferença. Então, começa aí. A nossa missão é valorizar a vida, consequentemente prevenir o suicídio. E a nossa visão é uma sociedade mais solidária. E o CVV não tendo mais necessidade de existir. Que a sociedade esteja tão compreensiva, que a comunicação esteja, vamos dizer assim, tão próxima, que não precisa ter o CVV. Eu posso falar com o meu companheiro, com o meu semelhante, com a minha esposa, com o meu marido ou com o meu filho. Quer dizer, ter uma comunicação mais compreensiva, e já faz toda a diferença. Então, talvez nem precisasse mais que existisse o CVV. Bacana, muito legal, Antônio. E você dizia que aqui no CVV ele é mantido também pelos voluntários, né? Mas o CVV ele aceita doações? Se alguém quiser doar para o CVV, como que pode fazer? Alguém está assistindo o vídeo, por exemplo, quiser fazer alguma doação, como que a pessoa pode proceder? Nós até brincamos, né? Para ser voluntário você precisa pagar. Essas instalações onde nós estamos, elas foram obtidas por contribuições dos próprios voluntários, também realizando eventos, a gente realiza jantares, pizzas, macarronadas, né? E arrecadando, né? Mas se alguma pessoa se sente solidária ao trabalho que nós fazemos, pode ir no site www.cv.org.br, fazer sua doação de forma discreta, né? E sim, é muito bem-vinda, né? Porque quem paga a conta de luz, quem paga são os próprios voluntários. E às vezes a divulgação, acho que para nós também é outra fatia, saber que nós existimos, como nós estamos fazendo aqui. Para nós é muito importante as pessoas saberem que nós existimos para usarem o serviço. Porque o CVV tem 56 anos e tem muita gente que não sabe que existe um trabalho desse tipo. Curioso. Tão sério, bem estruturado, né? Que eu acho que tem aí muitas pessoas envolvidas, né? Uma história tão bonita também. E como você disse, né? Eu acho que é fundamental que o CVV possa continuar tendo essa autonomia, né? Então até mesmo quem quer contribuir com o CVV entender que é fundamental essa autonomia, né? Sem dúvida. Que ele possa continuar fazendo esse trabalho tão bonito. Né? Todas as pessoas podem entrar em contato com o CVV, todas vão ser valorizadas, vão ser
dado importância para todas elas, e toda pessoa pode ser voluntária desde que passe pelo processo, tenha 18 anos e passe pelo processo. Não existe nenhuma orientação filosófica, orientação religiosa, não. Todos são bem-vindos. São pessoas que estão cuidando de outras pessoas. É isso que o CVV se propõe. E se você quiser fazer uma doação, entra lá no site cvv.org.br e faça a sua doação para o CVV continuar fazendo esse trabalho tão bonito e tão importante para a gente. E você que está nos ouvindo, se você precisar conversar com alguém e nesse momento você não tenha, ligue para o 188, é gratuito, sempre tem alguém para acolhê-lo, para conversar de forma compreensiva, né? E se você também gostou, se identificou com o nosso trabalho e quiser ser voluntário, nesse mesmo telefone ou no site cvv.org.br você pode se inscrever. Os cursos são gratuitos, é só se inscrever e participar do curso, ter o critério de 18 anos. Muito obrigado pela você estar olhando aqui a gente, estarem assistindo a gente. Muito obrigado, Antônio. Eu acho que isso ajuda quem está aqui assistindo a gente entender como que funciona, entender inclusive as dificuldades, né, do CVV. Se você quer se voluntariar aqui no CVV, entre em contato com o CVV. Se você não pode se voluntariar, mas quer ajudar financeiramente, o CVV também recebe essas doações que você porventura queira fazer. Entra lá no site, como o Antônio aqui indicou, e faça sua doação para o CVV continuar fazendo esse trabalho que é tão bonito, tão importante aí para a gente, para a humanidade. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.